Hoje o estudo é sobre tabela periódica. Aí nós temos a tabela periódica da Sociedade Brasileira de Química, uma tabela atualizada. Tá? E toda tabela periódica, a primeira coisa que deve se observar é a legenda. Há tabelas periódicas também em outros países. Essa tabela periódica é um modelo, uma tabela periódica inglesa. Ela é uma tabela internacional. Legendas. Toda tabela possui legenda. A tabela periódica da Sociedade Brasileira de Química, ela tem essa legenda aqui. A legenda é o modo como eu vou pesquisar os dados que eu desejo. Então, tem o número atômico, o símbolo, o nome e massa atômica. Para os símbolos em coloração preta é sólido, coloração azul é líquido, coloração vermelha é gás e vazada é sintético. Aqui abaixo, no caso do ferro, tem uma legenda de uma outra tabela periódica fornecendo mais dados. Então, quando se utiliza uma tabela periódica, a primeira coisa para fazer é procurar sua legenda. As primeiras tabelas periódicas foram esboçadas no século XIX, onde os químicos conheciam aproximadamente 30 elementos químicos. Em 1817, um químico alemão, Wolfgang Dobereiner, esboçou sua tabela periódica reunindo elementos 3 a 3, como apresenta-se aqui: cálcio, estrôncio e bário. E se vocês compararem com a tabela atual, eles se encontram no mesmo grupo da tabela periódica. E na tabela atual também o lítio, sódio e o potássio. Isso em 1817. Aqui, ó, a massa do estrôncio é uma média aritmética da soma das massas do cálcio e do bário. Posteriormente surgiu uma outra tabela, em 1862, o parafuso telúrico de Champ-Courtois. E observe aqui nessas colunas do parafuso, tem 3 maneiras de expressar o parafuso. Essa primeira maneira, ó, lítio, sódio e potássio. Hoje em dia, estão no mesmo grupo da tabela periódica, assim como o berílio, magnésio, cálcio, bório e alumínio. A lei das oitavas de Newland. Então, olha aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, volta para o dó. Observe, ó, o hidrogênio e flúor. Lítio e sódio estão no mesmo grupo hoje da tabela periódica. Berílio e magnésio também. Bório e alumínio também. Carbono e silício também. Então ele comparou com as notas musicais. Lothar Meyer e Dmitri Ivanovich Mendeleev, trabalhando independentemente, esses cientistas propuseram tabelas semelhantes para a classificação dos elementos químicos. Mas quem se destacou mesmo foi o Mendeleev. Nessa tabela que aparece aqui em 1871, a tabela periódica de Mendeleev, onde aparecem esses retângulos com interrogações, foram elementos que ele previu, que na época deles não existiam. O que existiam eram esses amarelos. E ele previu. Esse foi o grande mérito de Mendeleev. Então, as casas vazias foram justificadas no futuro, pois seriam descobertos novos elementos químicos que preencheriam esses lugares. E das previsões foi o germânio. Vendo aqui a previsão de Mendeleev na primeira coluna, com os dados atuais da tabela periódica. Então, essa foi a genialidade desse cientista. A classificação periódica atual ela é baseada em ordem crescente de números atômicos. Todas as tabelas anteriores até Mendeleev eram baseadas em número de massa atômica. Era massa atômica. A partir de 1913, com o conceito de Moseley sobre número atômico, então a tabela atual
ela é baseada na ordem crescente de seu número atômico. É importante saber que existem 7 linhas horizontais, e essas linhas horizontais são chamadas período ou série. Essas duas que estão abaixo pertencem ao grupo 3. Existem 18 colunas verticais, de 1 até 18. São chamadas famílias, colunas ou grupo. Algumas têm nomes específicos, por exemplo, o grupo 1, metais alcalinos, exceto o hidrogênio. Grupo 2, metais alcalinos terrosos, 13, família do boro, porque começa com o boro, 14, família do carbono, que começa com carbono, família do nitrogênio, começa com nitrogênio. O grupo 16 é o grupo dos calcogênio, e o grupo 17 é o grupo dos halogênio, e o grupo 18 é o grupo dos gases nobres. Essa parte central são chamados metais de transição. Abaixo temos duas linhas, a série dos lantanídeos, no 6º período, e no 7º período, a série dos actinídeos. Também a classificação entre metais, predomina essa coloração azul, então a maioria dos elementos químicos de uma tabela periódica são metálicos. Tem o grupo dos ametais, tem o grupo dos gases nobres e um solitário, que é o hidrogênio. Simbologia dos elementos químicos. Todo símbolo do elemento químico deve obedecer às regras da União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC. Se o elemento químico tem somente uma letra como símbolo, essa letra deverá ser maiúscula. Se o elemento químico tiver o símbolo com 2 letras, a primeira será maiúscula e a segunda será minúscula. Verifiquem nos casos dos elementos que começam com a letra C: carbono, cálcio, cádmio, cloro e cobalto. Por que a segunda letra tem que ser obrigatoriamente minúscula? Pois essa representação do C maiúsculo e O minúsculo refere-se a um elemento químico cobalto, enquanto que o C maiúsculo e O maiúsculo representam uma substância chamada monóxido de carbono. Alguns elementos químicos e sua simbologia. Os nomes em latim e sua simbologia. Homenagens, que são as alusões de alguns elementos químicos, aparecem na segunda tabela. Nióbio, o metal que só o Brasil fornece ao mundo. Mas o que é esse tal de nióbio? Localização. Onde é que ele é localizado? No Amazonas, no estado de Roraima. E o nióbio é um metal dúctil, dá para se transformar em fios, cinza brilhante, que passa a adquirir coloração azulada quando em contato com o ar a temperatura ambiente. Para que ele serve? Forma ligas de grande resistência. Pode ser usado na indústria nuclear, soldas elétricas, superligas para fabricação de componentes de motores a jatos, subconjuntos de foguetes, mísseis, ou seja, equipamento que necessitam altas resistência à combustão. Relação geoeconômica. 98% do nióbio do planeta está no Brasil. Os outros 2% estão na Rússia. E nesse último slide fala-se da relação entre o diagrama de Pauling do subnível mais energético com a tabela periódica.